Fala galera, sim, esse é mais um vídeo do Mente de Cristo. Nós estamos aqui para a segunda parte do vídeo sobre O Sobrinho do Mago. É o primeiro livro das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Então fique atento, a gente vai ter aqui alguns spoilers provavelmente, então fique atento a isso, ok? Aproveite o vídeo, Deus abençoe. Nós vamos para o nosso segundo quadro, ele é o Retendo o que é Bom. Neste quadro a gente levanta alguns temas facilmente percebidos na obra, aqui O Sobrinho do Mago, para sabermos se é relevante, como a gente pode lidar com isso como cristãos. O primeiro tema que eu quero levantar aqui e perguntar para a Bia é sobre mitologia. Nesta obra, O Sobrinho do Mago, a gente já vê inserido aí faunos, a gente já vê muitas coisas desse mundo fantástico. Como lidar, Bia, com esse mundo fantástico, com esse mundo mitológico? Será que o cristão ele tem como lidar com isso de maneira saudável? Eu acho que não há um conflito desde que a gente olhe para isso da maneira correta. Eu acho super saudável que a gente use a nossa criatividade, que inclusive foi o próprio Deus que nos deu, para fazer coisas bonitas como o Lewis fez, como o próprio Tolkien fez. O que o Lewis cria a partir da mitologia é muito belo e vai se desenvolvendo. Aqui no Sobrinho do Mago a gente tem só algumas nuances do que ele vai desenvolver durante toda a obra e é muito bonito. E acho que a questão da mitologia que a gente precisa analisar talvez vai muito além dela ser da existência de bruxas ou da existência de dragões ou de faunos ou de fadas, etc. Eu acho que a gente precisa ir além das personagens, além da mitologia em si e pensar na relevância dela, né? No que ela nos ensina. Eu acredito em todas as coisas que se transformam num fim em si mesmas, elas não são positivas. Acho que a partir do momento que a mitologia e a fantasia não traz a gente para a nossa realidade de alguma forma, não nos lembra da nossa vida aqui ou das nossas crenças morais ou da nossa fé, mesmo que de maneira muito subjetiva, porque isso acontece muitas vezes tanto no Lewis quanto em outros autores. Acho que esse é o principal problema, quando a mitologia ela é um fim em si mesma e as criaturas fantásticas não têm nada a nos ensinar. Eu acho que esse é o ponto. Só, você acha que esse seria o limite para a utilização da literatura fantástica e da mitologia quando ela se torna um fim em si mesma? Porque ou será que não existe limite para a literatura fantástica, né? Por exemplo, Lewis, que ele se compromete com o ensino cristão, nesta obra a gente vê que é um ensino cristão, essencialmente cristão. Então ele se compromete com essa mensagem. Existiria então um limite para isso? Cleiton, eu creio que é difícil definir exatamente qual é o limite, mas limite existe em tudo, menos no nosso Deus. O nosso Deus, e se você ainda for olhar por um outro lado, até o próprio Deus tem certos limites no que diz respeito a pecar. O próprio Deus não pode pecar porque ele não pode ir contra o seu próprio ser. Então, depende muito do que a gente quer observar. Eu entendo que sim, quando a gente transforma algo como um fim em si mesmo, ele deixa de ter seu serviço, porque tudo só existe para apontar para Cristo, para Deus, para a glória dele. A criação é algo que nós devemos desfrutar, mas somente quando nós gostamos dela e nos alegramos nela, buscando, acima de tudo, o amor ao Senhor. O Agostinho, o Santo Agostinho, ele nos diz que, em uma frase muito interessante, que eu não vou lembrar exatamente agora, mas que ama muito pouco ao Senhor quem ama qualquer outra coisa que não por Ele. Então, nós podemos amar outras coisas, mas amá-las por amor ao Senhor. E só se você me permite falar numa questão da validade da mitologia, é interessante que os cristãos eles têm uma ideia de que não, isso é coisa do demônio, olha só, tem dragões, tem bestas, tem coisas assim, então nós não devemos ver isso, vamos tocar fogo nessas coisas. Você não acha que isso revela um pouco da falta de conhecimento dessas obras
do C.S. Lewis e de Tolkien, por exemplo, porque parece que os cristãos só estão sabendo de Harry Potter, então, que usa magia. Aí isso é do diabo, pá. Parece que eles não têm conhecimento, então, das obras de C.S. Lewis e Tolkien, né? Eu diria exatamente isso, mas não somente isso, Cleito. Parece que eles não têm conhecimento da Bíblia. Porque sabe onde você vê dragões e besta? Em Apocalipse. Você vê isso em outras passagens das Escrituras. Nós... Aí não é Bíblia, né? Também, mas não vamos para apócrifos, não né? vamos para apócrifos. Mas a gente vê isso na própria Escritura, nos livros que são sagrados, que são palavra do Senhor. E você vê o próprio Cristo usando de algo que, de certa forma, nós podemos chamar de mitologia quando ele usa de muitas parábolas. Cristo usou de muitas histórias, parábolas, e as parábolas elas não eram coisas que realmente aconteceram, mas histórias criadas para transmitir uma mensagem. Então, tanto ali, quando vemos o próprio Cristo usando isso, quando ele, por meio do seu servo João, revela a João tudo o que vai acontecer por meio dos símbolos que vemos em Apocalipse, o dragão, a serpente, a besta, tudo apontando para o diabo, para o anticristo, nós vemos que sim, podemos usar de mitologia, de símbolos para ensinar a verdade cristã, para falar a respeito da cosmovisão cristã que devemos ter no mundo. E o Sauer falou de ensinar, né, Bruninho? Isso é realmente importante e relevante para o ensino às crianças, né? A utilização de literatura fantástica para ensinar os pequeninos. Sim, principalmente, né, tratando da questão da criança, né? A criança ela tem uma mentalidade muito fértil, né? Uma imaginação bastante ativa, né? E a gente vai perdendo isso, né? Quando a gente vai crescendo, envelhecendo, a gente perde um pouco dessa imaginação. E se tratando, né, das Crônicas de Nárnia, ela é muito importante, né, para o ensino cristão para as nossas crianças, né, desde pequeno, já incutindo na mente deles esses ensinamentos, né, de uma forma que eles possam compreender. Então, o que eu acho bastante útil, né, dessa forma literária, né, da mitologia, é que você pega esses aspectos que, por exemplo, esses personagens em que no nosso mundo ele não existe, mas eles estão ali reverberando uma verdade que se faz presente no nosso mundo. Então a gente tem que ter essa habilidade, né, de reconhecer isso, né, nessas literaturas mitológicas, fantásticas, e saber onde que é o ponto de verdade em que toca com a nossa realidade. Então quando a gente aprende a fazer isso, quando a gente aprende a lidar com essas literaturas dessa forma, é aí que nós tiramos os aprendizados, e aí que é onde as nossas crianças podem aprender muito através, né, dessas literaturas. Ótimo, gente, muito bom. Então, mitologia pode ser usada sim para a glória de Deus, literatura fantástica pode ser usada com certeza para a glória de Deus, desde que seja experimentada, né, da forma correta e, logicamente, escrita da forma correta. Vamos para outro tema aqui, eu quero falar sobre sofrimento. Sofrimento é um tema que a gente vê nas obras ou nas Crônicas de Nárnia do começo ao fim. E eu queria perguntar para você, Bia, primeiro, Deus tem o poder para nos livrar do sofrimento? Se sim, por que Ele não nos livra? Que pergunta, hein? Realmente, eu acho que passar por uma situação de sofrimento e não se perguntar por isso é quase impossível, né? A gente se pergunta sempre por que é que eu estou passando por isso e por que Deus não me livra disso, né? Mas, e quando a gente está passando por bons momentos, a gente não se pergunta, né? Nossa, por que eu não estou sofrendo agora? Por que Deus está me dando essa alegria agora? Por que Ele não tira essa alegria de mim? Então, eu acho que olhar para o sofrimento da maneira cristã é olhar para a maneira como Deus vai nos lapidando durante a vida. Cristo sempre falou nos seus sermões e é uma coisa que fica evidente, de que no mundo haverão aflições. E ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, em nenhum momento o próprio Senhor Jesus ou a Bíblia, de alguma forma, disse que nós seríamos livres do sofrimento. Deus pode nos livrar do sofrimento e Ele nos livra muitas vezes. Às vezes de sofrimentos que a gente não se dá conta que poderiam acontecer ou que a gente está de fato vivendo. Deus nos livra, sim, de muitos sofrimentos e do maior deles, que é a condenação eterna. E aqueles que nós, de fato, temos que enfrentar, acho que vale a pena olhar como uma maneira de Deus cuidar de nós.
Jesus diz que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então, acredito que até o momento de dor é uma maneira de Deus nos ensinar que nós somos dependentes dele, que nós precisamos da graça do Senhor para sustentar as dores. Como o próprio apóstolo Paulo viveu, a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas ele falou sobre o espinho na carne que ele clamou ao Senhor para que fosse removido, e Deus disse a ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, esses são momentos em que nós precisamos olhar para Cristo e entender que há um processo de aperfeiçoamento na nossa vida acontecendo, que pela graça e misericórdia de Deus vai se concluir na vinda do nosso Senhor Jesus. E esse é o motivo que vai nos fazer levantar de manhã no dia seguinte. Entender que as dores são passageiras justamente porque Cristo morreu por nós e porque Ele ressuscitou. E qualquer dor que a gente viva aqui agora vai passar. E Deus é sim poderoso para nos livrar das dores, e fez isso nos livrando da maior de todas. Eu acho interessante só a gente ver que quando a gente fala de sofrimento, a Bia colocou muito, muito bem isso, que a gente não deveria se surpreender quando algo ruim acontece na nossa vida, a gente deveria se surpreender quando algo bom acontece, porque nós merecemos o maior de todos os sofrimentos, que seria justamente a condenação pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas o que eu quero acrescentar é o aspecto do Senhor, do sumo sacerdote, que se compadece dos nossos sofrimentos, das nossas fraquezas, e que nós vemos representado aí em Nárnia, nesse primeiro livro. Quando você olha Aslan ali, vendo o sofrimento do Dígore, o Dígore chorando, falando sobre a mãe, e quando ele olha finalmente para o rosto do leão, olha para o rosto de Aslan, ele percebe que existem lágrimas escorrendo daquele rosto, porque nós vemos a figura aqui do Deus que se compadece de nós, ainda que use o sofrimento tendo domínio sobre ele para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que nós estamos vivendo agora, nesse momento de ficarmos presos em casa por causa de doenças e coisas do tipo, e tudo que pode acontecer na nossa vida, ainda assim, se nós somos cristãos, somos eleitos pelo Senhor, é algo que coopera para que sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e devemos louvar ao Senhor por isso. Ô Bruninho, e nessa ânsia do ser humano em fugir do sofrimento, até mesmo algumas teologias foram levantadas, por exemplo, como a teologia da prosperidade, que se você está sofrendo, ou é por algum pecado, ou você não está dizimando o suficiente, enfim. Isso é refletido de forma perversa, até mesmo em contextos que se utilizam da palavra de Deus, né? Sim, infelizmente, né, essa é uma teologia que se faz, né, presente na nossa vida, e ela é muito prejudicial, né, porque ela gera uma ilusão no nosso coração. Porque não tem como, né, nós fugirmos do sofrimento. O sofrimento está aí, o pecado, né, se faz presente no mundo. Basta você ter um mínimo, né, de sensibilidade, de lucidez. Você olha para a história da humanidade e você vê que ela é recheada de sofrimento, ela é recheada de tragédias, né? E muitas vezes isso traz desespero para o nosso coração. Mas eu gosto, né, de tratar dessa questão do sofrimento, e uma das perguntas que também surgem no nosso coração, e das pessoas também que não são cristãs, né, de que onde está Deus, né, diante do sofrimento, né? E eu gosto sempre de pensar no sentido de que Deus, como soberano, ele não está só no céu, assentado no seu trono, governando todas as coisas, mas que ele está presente conosco no sofrimento, e é isso que traz alívio para o nosso coração. Porque o próprio Jesus, né, ele diz que ele não iria, né, nos livrar do sofrimento, mas ele iria estar conosco, né, passando pelo sofrimento. Então, por isso, né, que nós podemos triunfar, né, sobre o sofrimento. E tem um texto, né, o Salmo 137, quando o povo, né, se encontra exilado na Babilônia, eles estão ali, né, diante do rio, e os babilônios pedindo, né, para eles cantarem as músicas que eles cantavam, e aí eles dizem que estão distantes de Jerusalém e que não queriam, né, cantar essas canções longe de Jerusalém. Mas o ponto é que no final, né, eles dizem que
Feliz aquele que retribuir o mal que vocês fizeram, e feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então esse texto é bastante forte, mas quando a gente olha, né, para a humanidade, para a redenção em Cristo Jesus, quem que se colocou no nosso lugar para ser esmagado contra a pedra, né? Foi o próprio Jesus Cristo, né? Então, o próprio Deus, ele não se poupou do sofrimento para salvar as nossas vidas e pagar uma dívida que nós não podíamos pagar, né? Então, o cristão, ele não deve fugir do sofrimento, muito pelo contrário, né? Ele deve crer em Deus, que Deus está presente conosco e Ele é a nossa força e Ele irá nos fazer superar e triunfar, né, sobre o sofrimento. Então, acho que é por aí. A gente tem que ser realista, mas também não pessimista. A gente tem uma esperança e essa esperança é Cristo Jesus, né, que se fez presente no nosso meio, passou por todo o sofrimento que nós jamais poderíamos chegar perto, né, de passar, mas ele passou no nosso lugar e ele é o nosso grande triunfo porque ele ressuscitou, né? Ele não ficou preso à morte, ele venceu a morte. E se me permite acrescentar uma última coisa rapidamente, Cleito. A gente vê Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses e dizendo: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, como também de sofrer por Ele. Isso. Sofrer por Cristo é considerado também como uma espécie de privilégio, porque Ele sofreu por nós. E a última coisa é, sim, sofrimento tem feito parte da nossa vida, está fazendo parte da nossa vida, mas vai chegar um momento em que Ele não fará, porque Deus acabará com todo o sofrimento, com toda lágrima, e nós nos alegraremos nele perfeitamente. Amém. É reconfortante, né? Entender esta mensagem, não de negar o sofrimento, pois ele existe, e as pessoas que negam o sofrimento estão sofrendo, né? E por isso que elas querem negá-lo. Mas é melhor realmente enfrentá-lo com a força, com o braço, com a graça do nosso Deus, né? Em nossas vidas. Realmente é um tema que a gente vê no livro e que C.S. Lewis então coloca também justamente desta forma para ser instrutivo, para nos orientar que o sofrimento existe. E é interessante até as crianças saberem disso, pois o sofrimento está aí, gente, não é tudo flores. Você não vai receber só sim na sua vida, né? As crianças não devem, na verdade, receber só sim, só serem mimadas ou coisas do tipo. Elas devem entender que há nãos na vida, que há sofrimentos, que há horas que a vontade delas não será feita. Isso é muito didático, é muito instrutivo e formam homens e mulheres que realmente serão bênçãos para a sociedade, né? E não jovens e adultos aí mimados que não sabem como contribuir de forma correta para a sociedade em que a gente vive. É isso, este foi o Retendo o que é Bom. Se você tem algum tema deste primeiro livro das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, que tenha te impactado ao ler o livro, deixe aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião. Deus abençoe.